digno que eu me prostro a ti. Santo é
Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, que eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são seus. Toda honra a ti, Senhor. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são seus. Mais uma vez dizemos toda a honra. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são seus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. 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 Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia.
Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te entregamos tudo que somos, Senhor. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, o nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
Mais uma vez, boa noite, que Deus te abençoe profundamente através da mensagem que Ele preparou para você, porque eu sei que você já se apresentou diante do trono, que você já sentiu o toque do Espírito através dessas canções, através desse momento que você pôde adorar, que você pôde buscar a presença do Senhor. E eu te convido a permanecer neste lugar, diante de Deus, diante da face do Senhor, nesse lugar onde Ele está entronizado, onde você pode ser poderosamente tocado. Que em nome de Jesus o Espírito Santo esteja enchendo seu coração. Que em nome de Jesus o Espírito Santo esteja se movendo e agindo em sua vida agora. Em nome de Jesus, permaneça nesse espírito de adoração, com o coração inclinado a ouvir o Senhor falar. Eu quero partilhar uma palavra em 2 Crônicas, no capítulo 29. Segundo Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do 1 em diante, até o verso 11. Eu vou continuar a te convidar a que você gaste um tempo em sua casa durante essa semana, meditando um pouquinho, não só nos versos que leremos, mas nos versos deste capítulo, do capítulo anterior, enfim, para que você possa ter um entendimento acrescido, um entendimento maior a respeito dessa história. Segundo Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Ele fez o que o Senhor aprova. Me perdi, peraí. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do seu primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: Escutem-me, levitas. Consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, e as nossas filhas, e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Eu gosto muito dessa figura chamada Ezequias. Foi um rei muito com uma história muito significativa. Há muito o que falar a respeito de Ezequias.
O livro de Crônicas, né, o cronista o coloca com tudo que fala a respeito dele, com tudo que diz a seu respeito, o coloca como o grande rei ali logo depois de Salomão. O cronista o vê como alguém extremamente especial. É uma história que a gente conhece, o rei que fez o que era reto, que viveu a sua vida buscando a presença do Senhor, que ficou doente, que Deus disse que iria morrer, ele ora, ele clama, e Deus dá mais 15 anos de vida. São histórias que a gente conhece. Mas eu queria que você olhasse para esse texto hoje e aprendesse algo. Deus não dá ouvidos a desculpas. Esse talvez seria o tema, o título dessa mensagem. Se nós fôssemos colocar um título na mensagem, talvez esse fosse um bom título. Deus não dá ouvido a desculpas. Eu costumo dizer que Deus está farto de palavras. Deus quer enxergar os nossos corações realmente sedentos. Deus quer ver o nosso trabalho, a nossa dedicação, nossas ações. Quando eu digo que Deus está farto de palavras, você pode entender de muitas formas. Talvez Deus esteja farto das nossas promessas que nós nunca cumprimos. Deus está farto dos nossos votos que nós nem nos lembramos mais. Deus não dá ouvido a desculpas, porque quando nós vemos, nós nos achegamos a Ele com nossas desculpas, Ele entende, Ele enxerga o profundo do nosso coração. Ele é atento ao arrependido. E aí você precisa entender um pouco melhor a palavra que a gente tem costumado usar, desculpa. Quando eu digo que ele é atento ao arrependido, eu quero dizer que ele ouve os sinceros pedidos de perdão. Porque quem está verdadeiramente arrependido não pede desculpa, pede perdão. Quando a gente pede desculpa, a gente está dizendo que a gente não teve culpa por aquilo que fez. Quando a gente pede perdão, a gente está reconhecendo que errou. E eu consigo enxergar nesse texto, alguns indícios, algumas direções de Deus aqui, Deus falando aos nossos corações a respeito disso. Ele está... Ele não dá ouvido à desculpa, mas ele está muito atento ao coração verdadeiro, arrependido diante dele. Não gaste seu tempo, irmãos. Não gaste seu tempo, você que está ouvindo, sabe, essa mensagem. Talvez você conheça muito pouco a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo. Talvez você conheça muito pouco a respeito do reino. E eu quero te fazer entender. Não gaste tempo com desculpas. Não gaste o seu tempo com as desculpas que o Senhor as reconhece exatamente como o que são, desculpas. E às vezes eu e você carregamos sobre os nossos ombros a culpa, e Ele está esperando de nós um coração arrependido. Não diminua o alcance dos olhos do Senhor. Sabe, talvez você esteja pensando assim: mas falar que Deus não dá ouvido às nossas desculpas talvez seja um pouco forte, porque Ele é tão bondoso, benevolente. E aí eu quero que você entenda: não diminua o alcance dos olhos, aquilo que o Senhor pode enxergar. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Às vezes a gente acha que consegue enganar, esconder algo de Deus, e nos aproximamos dele com desculpas. Não
diminua o alcance dos olhos do Senhor. Mas volta um pouco para o texto agora. Ezequias, ele tinha ótimas desculpas. Se nós formos olhar um pouquinho para a história de Ezequias, não só aqui no livro de Crônicas, mas no livro dos Reis também, mas se você olhar um pouquinho, olha depois com calma, com tempo, com o coração aberto, o capítulo 28, ele tinha ótimas desculpas para dar para Deus, porque algumas das nossas desculpas soam muito bem, soam aceitáveis. E ele tinha ótimas desculpas para dar para Deus. Ele tinha ótimas desculpas, talvez, para não ser um servo excelente, um servo bom, um servo que naquele momento onde o profeta Isaías fala para ele assim: olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Essa enfermidade com a qual você está acometido é uma enfermidade para a morte. E aí ele chora, se lamenta na presença do Senhor e diz: Deus, ser servido de olhar para a minha vida, o quanto eu fui fiel, reto. Deus fala com Isaías antes de sair do salão. E Isaías volta para ele e fala: Deus ouviu a sua oração. Ele tinha ótimas desculpas para não ser esse servo, para falar para Deus assim: ó, ser servido de olhar para a minha vida e enxergar o quanto eu fui reto. Sabe por quê? Ele era filho de Acais, um dos piores reis de Israel. E você fala assim: mas isso é motivo, pastor? É sim. A família, a nossa criação nos conduz para o bem e para o mal, nos conduz, nos guia, nos ensina, nos faz tanto mal quanto bem. Nós estamos nessa vida de pastorear já há algum tempo. Eu sou filho de pastor, então eu enxergo essas perspectivas pastorais de liderança há muito tempo, e a gente está cansado de ver famílias que fizeram muito mal aos seus filhos. Sim, chega um momento que esses podem tomar as suas iniciativas e acertarem suas vidas, mas carregam as mazelas de tudo aquilo que foi sobreposto sobre os seus ombros. Mas olhando aqui, sabe, para essa história, há muitas coisas que precisam ser entendidas, precisam ser descobertas. Olha só, entenda um pouquinho quem era esse rei chamado Acais. Capítulo 28, do 1 ao 4, diz assim: Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos maus caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Bel-Imon e chegou a queimar os seus filhos em sacrifício, imitando costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Também ofereceu sacrifícios e queimou incensos nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Olha, tem muito para que a gente entenda, para que a gente compreenda a respeito de quem foi esse rei. Quem foi esse rei chamado Acais? Olha, Acais juntou os utensílios, verso 24, ainda do capítulo anterior, 28. Juntou os utensílios do templo do Senhor e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu os altares em todas as esquinas de Jerusalém. Você está entendendo? Está entendendo? Você está entendendo que Acais, ele foi um rei mau, um pai ruim, a ponto de queimar os seus filhos em sacrifícios.
foi atrás de todos os deuses das nações ao seu redor, fez altares em todas as esquinas de Israel. Você sabe o que isso significa? Significa que ele queria aniquilar com o entendimento de religião que havia até então. Ele queria que o povo esquecesse o caminho do templo, porque ele fecha as portas do templo, ele apaga as velas, as lamparinas acesas que representavam a presença do Senhor. Ele deixa de queimar sacrifícios de holocausto que faziam a ponte entre o povo e Deus, para que houvesse remissão de pecados através desse sacrifício. Era assim a lei, e ele queria que ninguém mais lembrasse desses caminhos. Foi assim que Ezequias cresceu, ouvindo e vendo o que o seu pai estava fazendo. Mas ele não fez uso de nenhuma desculpa, muito pelo contrário. Ele podia se desculpar com Deus lá quando ele ouviu da boca do profeta que iria morrer. E ele podia entender de alguma forma assim: caramba, eu nunca fui um bom servo mesmo, a morte é o castigo mesmo. Ele podia entender isso. E ele podia falar assim: dá um jeito para mim, profeta, dá um jeito para mim, Isaías. Sabe, eu não fui melhor porque o meu pai não me ensinou a ser melhor. O exemplo que eu tive era esse. Mas ele não faz uso de nenhuma desculpa para se achegar, para buscar a presença do Senhor. Ele apenas se aventura na contramão. Eu quero que você guarde isso. Aventure-se na contramão de tudo aquilo que você está vendo acontecer no caminho da sua vida. Tem muita gente indo atrás de costumes, de religiões, de subterfúgios, entre aspas, espirituais, para alcançar o benefício próprio, para alcançar a presença de Deus. Vá na contramão, exatamente como fez o rei Ezequias. Quando ele vai crescendo ali, vendo tudo aquilo que Acais, seu pai, estava fazendo, em cada esquina da cidade um poste ídolo, um altar para se oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. A cada sacrifício de Acais, a qualquer um Deus que lhe prometesse algo, que o favorecesse em algum sentido, em alguma situação, ele vê aquilo tudo e fala assim: eu não vou ser como meu pai, eu não vou andar nos caminhos que o povo de Israel está aprendendo a andar. E eu acho que eu posso usar a seguinte palavra: Acais pensou e decidiu: eu não vou andar nos caminhos de que o meu povo hoje caminha. Ele decidiu enfrentar o status quo, ele decidiu enfrentar aquilo que estava estabelecido. Então, eu falei que eu gosto da figura de Ezequias, Era um rei que abraçou a contracultura. A cultura de então estava completamente pervertida, e ele fala assim: não quero isso, eu não quero, eu vou andar segundo a lei do Senhor. Eu gosto muito dessa figura. Eu gosto muito de olhar para Ezequias aqui. E aí, olha o que ele faz. Verso 2. Verso 2 diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. Verso 2 diz: ele fez o que o Senhor aprova. Ele falou assim: eu olho para o povo,
adorando em cada esquina a um Deus qualquer. Eu olho para o povo indo atrás dos Baalins, indo atrás dos altares, subindo montes para oferecer sacrifícios a qualquer entidade, a qualquer... Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que o Senhor aprova. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você olha o verso 3 e está escrito lá que ele vai ao templo e abre as portas do templo. O povo já mal sabia o valor e o significado daquele templo. E ele abre as portas do templo. Acais havia fechado, eu li o verso 24, do capítulo 28. Ele havia fechado as portas do templo. Ele havia lacrado as portas para que ninguém mais fosse lá e esquecesse o caminho da casa do Senhor, o caminho do lugar da presença de Deus. Aquilo que estava esquecido. É isso que Ezequias está fazendo aqui. Você está entendendo? Ele decide do fundo do seu coração fazer aquilo que o Senhor aprova. A primeira coisa que ele faz é ir ao templo e abrir as portas do templo, para que o povo voltasse a entender a grandeza de adorar a Deus em sua casa. Para que reaprendesse a prática de servir e de adorar a Deus. O verso 4 diz que ele traz os sacerdotes e levitas. Se o templo estava fechado, se não havia holocaustos, se não haviam mais as lamparinas para serem acesas e permanecerem acesas em todo o tempo, porque era isso que a lei mandava, ele chama aqueles que já não tinham mais nenhum valor, já não tinham mais nenhuma obrigação. Ele chama sacerdotes e levitas que já não faziam mais nada, estavam ali guardando as suas leis, esquecidas pelo povo, esquecidas pelo rei. E ele traz os sacerdotes e levitas. Sabe por quê? Eu disse lá no início que Deus não dá ouvido às desculpas. Eu disse lá no início que eu costumo falar e repetir para os meus irmãos que Deus está farto de palavras. Ouça uma coisa: é preciso saber como agradar a Deus. Não se agrada a Deus de qualquer forma. Eu preciso saber o que Deus gosta para que eu possa agradá-lo. Eu preciso saber o caminho do trono para que eu possa chegar lá. Eu preciso saber aquilo que satisfaz o coração de Deus. E por isso Ezequias chama sacerdotes e levitas homens de Deus, homens separados para servir a Deus, homens que aprenderam desde muito cedo o caminho da adoração, o caminho de servir a Deus, o caminho de estar na presença do Senhor, o caminho de fazer com que a presença do Senhor estivesse manifesta em todos aqueles símbolos do Antigo Testamento, do templo, dos utensílios do templo, aqueles que Acais tinha vilipendiado, escondido, guardado. Quando o texto diz que Ezequias reabre as portas, ao estudar, ao ler o livro de Crônicas, o livro dos Reis, você vai entender, ler o profeta Isaías, você vai entender que ele repara as portas que estavam quebradas, que estavam em péssimo estado, que eram revestidas, e ele as reveste de novo, de metal, de ouro, para que houvesse honra, para que houvesse o entendimento de que aquele lugar era bem cuidado, havia zelo. É isso. Era isso que Ezequias estava fazendo aqui, trazendo aqueles que podiam ensinar mais uma vez ao povo o caminho de agradar a Deus, o caminho. O caminho de servir, o caminho de fazer com que a presença
fosse constante na vida do povo. Para que em cada momento do povo, em cada situação que ele estivesse vivenciando, ele soubesse o caminho, e que as portas do templo, reformadas, restauradas, estavam abertas, e havia ali um grupo de pessoas, sacerdotes e levitas, que teriam uma palavra, uma direção, para que Deus ouvisse mais uma vez o povo. E aí, seguindo o texto, os versos 5, 6 e 7 falam um pouquinho a respeito de por que eles estavam vivendo essa situação. Fala a respeito do pecado do povo, de que o povo tinha dado as costas a Deus. Eu disse para você que Acais usou de uma estratégia, fecha as portas do templo, acaba com as práticas religiosas de adoração ao único e verdadeiro Deus. E o povo começa a esquecer, começa a seguir os maus caminhos do rei, começa a adorar e a servir aos falsos deuses, começa a ir atrás dessas outras religiões. E esses versos revelam um pouco a respeito disso. Revela um pouco a respeito de que o pecado se fez presente em toda a nação, de que o pecado se fez presente e comum, corriqueiro para aquelas pessoas, e quando o pecado se instala, é necessário que haja a quebra dessa postura, dessa vivência, dessas novas práticas, desses novos hábitos. É necessário que haja mudança e restauração de caráter, de entendimento, de mentalidade. Por isso, lá no Novo Testamento, quando se fala de conversão, usa-se a palavra metanoia, para que houvesse mudança de mente. É isso, é o mesmo entendimento do Antigo Testamento, quando o povo estava caminhando em pecado nas suas práticas pagãs, indo atrás de outros deuses, se entregando aos pecados. Havia necessidade de quebrar essa prática, essa postura, essa nova forma de vida, e haver uma mudança de mente, uma mudança de postura. Nesse caso, uma volta à presença de Deus, à presença do único e verdadeiro Deus, o Deus que está farto de palavras, mas que está atento ao coração arrependido. E eu fiquei olhando para esse texto, sabe? Porque as portas que haviam sido fechadas agora estavam abertas de novo. Para que a maldição fosse quebrada, para que a maldição fosse retirada do meio do povo. Porque assim como disse o rei Ezequias aqui nesse texto, as filhas, as esposas haviam sido levadas cativas. O povo estava pagando porque o reino do norte, os assírios, vieram e tomaram e destruíram Israel. Eles estavam sofrendo as consequências das escolhas que fizeram. Mas agora, as portas foram reabertas. As portas da bênção estavam reabertas. As portas mais uma vez se abriram para que Deus ouvisse aquele povo que tinha muitas desculpas, mas para que eles entendessem que Deus não queria desculpas, queria um verdadeiro e sincero pedido de perdão. E é isso que Ezequias vai ensinando ao povo. Chegou a hora do arrependimento. Chegou a hora de voltar atrás. Chegou a hora de clamarmos para que a mão pesada do Senhor seja retirada de sobre nós. Quero ler esses versos aqui. Versos 8 e 9, capítulo 29. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto e horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres foram levadas como prisioneiras. A mão do Senhor havia pesado sobre o povo.
E Deus não tem alegria, satisfação em olhar para o seu povo abandonado, seguindo caminhos errados, caminhos de morte, caminhos que não geram vida, caminhos dos sacrifícios dos seus próprios filhos. Eu não falei para vocês que muitas famílias acabam fazendo muito mal para os seus filhos. Olha o que Acais faz. Acais leva os seus filhos para serem queimados. E mesmo que nesse caso, de forma muito direta e objetiva, literal, isso acontece também de forma subjetiva. Muitas famílias estão queimando os seus filhos, não literalmente, mas afastando deles o caminho do Senhor, mas não os ensinando o verdadeiro caminho de restauração, de salvação, de perdão. Muitas famílias estão queimando os seus filhos porque não têm ensinado a eles o caminho do único e verdadeiro Deus, para que as vidas sejam restauradas e refeitas em sua presença. Deus não se satisfaz com o povo que caminha longe dele. Mas o verso 10 diz assim: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste. Deus espera uma coisa de você: atitude. Ezequias decidiu refazer o caminho, refazer o caminho da nação, refazer o caminho do povo de Israel para o acerto com Deus eterno. Ele decidiu. Em algumas versões a palavra é: estou resolvido. Estou resolvido fazer uma aliança para que se aplaque a ira do Senhor. E aí o texto vai falar de algumas questões, sabe, muito singelas aqui. Questões muito preponderantes para que eu e você entenda qual é esse caminho. Qual é o caminho da volta? Qual é o caminho que me leva de volta às portas da bênção? Qual é o caminho que me leva de volta aos pés, à presença do trono? Qual é o caminho? Porque às vezes estamos perdidos. Ficamos perdidos em meio às situações, em meio àquilo que nós vemos dia a dia em nossos caminhos. Ficamos perdidos e sem saber aquilo que vemos diariamente, aquilo que nos ensinaram, aquilo que nós temos achado que é assim que se adora, é assim que se serve. E aí, olha o verso 11: meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Isso é muito bacana, a viver assim. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor a escolheu para estarem diante dele. O Senhor escolheu você para que você vivesse em plenitude de vida, para que houvesse vida, para que houvesse salvação, para que houvesse cuidado, para que você fosse abraçado pelo amor do Senhor, para que você estivesse protegido pelas mãos poderosas de Deus, pelos seus braços. A palavra diz que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não vigia a casa. Sabe, às vezes a gente acha que é capaz de se proteger. Nós podemos nos proteger. Talvez você ache que com o seu dinheiro, com os seus muros altos, com a cerca elétrica, com o plano de saúde, com o seguro de vida, eu estou protegendo aqueles a quem eu amo. Ouve, a palavra do Senhor diz que em vão vigia o sentinela, em vão erguemos essas muralhas, em vão fazemos essas escolhas para nos sentirmos ou para de alguma forma estarmos seguros. Se
verdadeiramente Deus não nos proteger. E Deus está falando para nós aqui neste último verso que Ele quer nos abraçar e nos proteger, nos guardar. Ele escolheu você. O Senhor os escolheu para estarem diante dele. Você, exatamente como nesse versículo, você é o escolhido de Deus para estar na presença dele. Ouve esse chamado, ouve esse convite e decide como Ezequias: estou decidido a caminhar assim, estou decidido a buscar a presença do Senhor exatamente assim, porque eu consigo me enxergar como escolhido de Deus. Eu sou o escolhido do Senhor. Deus me enxerga com os olhos que tudo vê, como lemos em Hebreus. Não, nada escapa dos olhos do Senhor. Eu não consigo escapar dos olhos do Senhor. E Ele quer enxergar em mim, em você, em nossos corações, esse desejo de estar diante de Sua presença. Agora, abra o coração, se disponha a caminhar com atitude para a presença do Senhor. O texto diz: para o servirdes. Escolheu para estarem diante dele e o servirem. O Senhor te escolheu para servi-lo. Pastor, que escolha é essa? Então eu sou escolhido para ser servo? Sim. Não tem nada melhor do que servir a um Deus fiel, a um Senhor que ama, que cuida, que sustenta, um Senhor que não obriga. Um Senhor que não obriga, mas que requer amor. Estava falando com um amigo muito querido e ele estava se questionando a respeito do poder de Deus. Ele é uma pessoa que se interessa pela fé, mas ainda não abraçou por completo, né, a fé cristã. E ele me perguntava a respeito: mas como pode Deus, tão poderoso, permitir que algumas coisas aconteçam? E eu falava para ele: olha, entenda uma coisa, Deus é esse mesmo, o Deus todo-poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus onipotente. Falava para ele a respeito dessa natureza divina, dessa autoridade divina. Mas Deus não nos obriga a amá-lo. Deus quer que nós decidamos amar. E eu falei para ele: você tem uma esposa, você tem filhos. Imagina se você tivesse o poder de fazer com que sua esposa o amasse. E lá, quando vocês estavam se conhecendo e namorando, você usasse esse poder para que ela amasse você. E ela iria te amar de todo o coração. Mas todo dia você se debruçaria sobre o seu travesseiro e se perguntaria: será que ela realmente está comigo? Se ela realmente me ama? Ou é só o meu poder que fez com que ela me amasse? Não tem sentido, né? E Deus quer isso. Deus quer que você decida. E se decidir e ser servo desse Senhor que ama, é assim. Eu decido amar o Senhor, porque o amor dele é inicial, é primeiro. O Senhor nos amou primeiro. É isso que diz a palavra. Ele me chama a servi-lo. Ele me chama a servi-lo. Mas é sobre esse viés. É servir a um Deus que me ama. É servir a um Senhor que me ama de uma forma inigualável, incomparável. Para serdes ministradores, é isso que diz o texto. Eu vou ser servo, sim, vou servir ao Senhor até que Ele me chame para estar junto dEle. Essa é a minha vida. Ou até que Ele volte nas nuvens e me convoque. E Ele vai estar convocando, sabe quem? O servo. Aquele que foi afiliado ao Senhor. Mas entenda uma coisa extremamente importante. Ele me chama a servir e me faz ministrador.
que é isso? É aquele que está na casa do Senhor servindo e mostrando o que é estar na presença de Deus para todos aqueles que atravessarem o nosso caminho. Ministros de Deus, servos do Senhor. Para o servirem e para ministrarem perante Ele. Eu sou chamado a servir e Ele me coloca numa posição de honra. Porque ser ministrador do Senhor, aquele que ministra a palavra, aquele que ministra o reino, aquele que prega o reino do Senhor, aquele que prega a grandeza do Senhor, que honra! É servir em uma posição de honra. É isso que diz a palavra. O texto ainda diz mais, para ministrarem perante Ele e queimarem incenso. E a figura do incenso é tão bonita, né? Como nossas orações, aquilo que transcende, aquilo que vai além, porque, como eu disse, os olhos do Senhor enxergam no mais profundo de nossa alma, e Ele vai conseguir enxergar no profundo de nossa alma aqueles que estão ministrando o verdadeiro eu a adorar, a minha verdadeira adoração, porque muito mais que as notas musicais, porque muito mais do que tudo aquilo que eu posso aparentemente apresentar ao Senhor, porque muito mais do que joelhos dobrados nos lugares que mais aparecem, porque muito mais do que aquelas orações feitas em voz alta, com aquelas lágrimas dos olhos, muito mais do que isso, Deus enxerga o nosso coração disposto a adorá-lo. Sábado, ontem, nós estávamos em uma sala aberta, é um momento onde a gente conversa e trata de alguns temas, e foi uma noite muito abençoadora com os irmãos da igreja, com os irmãos do Lidere, e nós falamos um pouquinho a respeito de culto e adoração, e é isso, aquilo que Deus enxerga, a nossa verdadeira oferta diante do Senhor. Os olhos do Senhor que vêm além, enxergam muito além dessas demonstrações que os olhos humanos conseguem enxergar. E nós fomos chamados a serem esse que queimam incenso, que queimam a presença, que queimam o que está lá no interior de nossas almas, e isso chega ao Senhor, às suas narinas, e em nome de Jesus que chegue com um aroma suave e agradável. Eu fiquei pensando muito a respeito dessas questões, tentando olhar para Ezequias, esse rei que eu disse que eu acho tão significativo no Antigo Testamento, esse rei que tinha todas as desculpas a dar a Deus e que escolhe não dar desculpas, que decide, que com atitude, de forma resolvida, fala assim: eu vou contra a cultura, eu vou contra as pessoas que estão fazendo aquilo que se tornou costumeiro, aquilo que todo mundo está fazendo, o jeito que todo mundo... Não, eu vou buscar a presença do Senhor, como os antigos faziam, como a Bíblia nos ensina. Acho que essa é a melhor forma de explicar isso para você, muito mais do que os antigos, exatamente como a Bíblia me pede a fazer. Como nós enxergamos, agora dando um salto para o Novo Testamento, como o Novo Testamento nos ensina a adorar, a cultuar, a pregar a palavra, a oferecer culto de todo o coração, com toda a alma, porque o Senhor enxerga o Espírito. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e no Novo Testamento há toda essa nova conceituação, e é isso que Deus está querendo enxergar em nós. Faça como Ezequias, decida, esteja resolvido, porque por mais que os nossos pecados tragam juízo e tragam as mãos pesadas do Senhor, e eu já expliquei que o Senhor pesa a mão porque Ele quer que a gente acorde, se atente e volte à sua presença. A fidelidade renovada vai trazer alívio.
O pedido de perdão sincero, o arrependimento sincero vai trazer alívio, vai trazer a mão de bênção do Senhor para a minha vida. As mãos do Senhor continuam estendidas, eu fui para longe. Está na hora de voltar para debaixo das mãos poderosas do Senhor. Está na hora de você buscar alívio. Está na hora de você buscar com atitude a presença daquele que me restaura, que me refaz. Viva assim constantemente nessa busca, irmão. Viva buscando a presença do Senhor assim. Aprenda que esse é o caminho de se achegar a Ele, esse é o caminho de abraçar a sua causa, de abraçar o Senhor, de voltar aos seus braços. É assim, esse é o caminho. Amém? Amém? Você consegue falar assim: pastor, eu entendi e eu quero me levantar na autoridade do nome de Jesus, eu quero me levantar movido pelo Espírito Santo para ser esse que vai atrás da presença do Senhor. Eu quero decidir como Ezequias, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, ir de encontro, ir na contramão, abraçar essa contracultura da fé genuína, da fé verdadeira, do Evangelho único, do Jesus único. E ir atrás dele, servi-lo. Ser pela graça feito servo e ministrador. Ser pela graça, ser feito servo, ministrador e queimar incenso na presença do Senhor. Adoração perfeita subindo aos céus, em uma ação genuína e poderosa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, porque não apresentaríamos a Deus um culto genuíno e verdadeiro de nós mesmos, mas é através do que Deus faz, através do Espírito Santo em nós, nos mostrando o verdadeiro caminho, as formas de abrir o nosso coração e a nossa alma diante dEle, para que Ele ouça, para que chegue diante dEle um incenso suave e agradável, em nome de Jesus. De todo o coração aceita esse convite, de todo o coração aceita esse chamado, em nome de Jesus. Vamos adorar? Só quero falar uma coisa, uma piadinha interna aqui. O que vai ter aí para a cantina? O que vai ter, Stephanie? Tá preparando o que aí, Stephanie? E aí, Mateus? Roubamos sua mãe, tá aqui, mas Bruno tá fazendo alguma coisa aí, Mateus? Fala aí, Tamires, o que vai ter pra cantina de hoje? A gente sempre brinca assim, né, que no final do culto ainda tem a cantina. O que tem hoje aí? Então a cantina hoje é cada um na sua casa, né? Mas o que tem? Mais uma coisa. Nós ainda não voltamos com os nossos cultos presenciais, e a gente ainda vai permanecer um pouco assim. A curva de contágio no Rio ainda é muito grande, por mais que a gente veja algumas coisas serem noticiadas, nós não achamos sábio, inteligente estar voltando agora. A curva ainda é muito alta, e nós vamos esperar que isso se amenize, como já aconteceu em alguns estados, e quando isso amenizar nós vamos estar voltando, porque a saudade é enorme, a vontade é enorme. Se pudesse ontem nós já teríamos voltado, mas a gente está pensando na sua saúde, a gente está pensando no bem-estar, e mais do que isso, a gente está pensando no que a igreja faz pelo próximo. Então estamos preocupados com todos ao nosso redor e com todos aqueles a quem a gente tem contato. Por isso ainda vamos permanecer um pouco mais assim. Estamos preparando uma live. Os irmãos estão preparando músicas, ensaiando. Sérgio Jachelli também está preparando os equipamentos para a gente fazer e ter um tempo assim. Já queríamos antes, mas ainda não foi possível. Mas acho que está chegando. Amém? Vamos adorar.